A todos. 0,056% da população brasileira é de descendência judaica. Assim apontou o censo demográfico do IBGE no ano de 2010. Ou seja, naquele momento, há cerca de 7 anos atrás, já era contabilizado na nossa nação, nação do Brasil, cerca de 107 mil judeus. Nesses 3 pequenos vídeos, estaremos abordando um pouco este assunto, ou seja, a história dos judeus no Brasil. Nesse contexto, estaremos falando de diáspora, estaremos falando um pouquinho da Península Ibérica, estaremos falando dos Sefardim, dos Esquenezim, dos Marranos, estaremos falando dos Anussins, ou seja, estaremos abordando vários aspectos interessantes, como também a questão de como reconhecer a sua descendência judaica, que é um fator muito interessante no dia de hoje, já que há um grupo significativo de pessoas que reivindicam essa naturalização judaica. O primeiro ponto que devemos destacar nesse primeiro vídeo é exatamente como surge essa nação de Israel. Para isso, recorreremos ao Tanar, que é o nosso Antigo Testamento no contexto cristão. No livro de Gênesis, capítulo 12, nos conta o relato do chamado de um homem chamado Abrão, que posteriormente será chamado Abraão. Ele é de um clã terarita, ali ele recebe uma chamada para uma terra que ele não conhece, deixando assim sua parentela, e ali se direcionando por uma terra o qual ele não conhecia. Nós teremos mais adiante, no livro de Êxodo, esse povo já numa proporção bem significativa, cativa ali no Egito. Após cerca de 400 anos, conforme as Escrituras assim diz, esse povo peregrina pelo deserto ao comando, liderança do seu primeiro mediador, que se chamou Moisés, Moshe. Durante essa trajetória, no Monte Sinai, ele recebe a lei, o Decálogo, o qual podemos dizer que é uma espécie de institucionalização dessa nação, ou posterior nação chamada Israel. Fato que vai se concretizar exatamente quando Josué ele conquista toda aquela região dos cananeus, que será chamada de Canaã, posteriormente de Jerusalém, conforme nós conhecemos nos dias de hoje. Ao conquistar essa região, nós temos então uma nação propriamente dita. Temos um povo, temos leis e temos um território geográfico. Ali temos o Israel, que vai se constituir uma monarquia nas pessoas dos reis Saul, em primeiro momento, depois Davi e, por fim, Salomão. No ano de 931 a.C., nós temos um racha nesse reino. Então, Israel será dividido em 2 reinos. A parte de cima, a parte mais alta, a região norte, será chamado Reino Norte, que também será chamado de Efraim e Israel. A parte de baixo, onde ficava o templo, em Jerusalém, será chamado de Judá e também de Sião. Então nós temos aí essa divisão. A partir do ano de 931, com a morte de Salomão, o reino sul ele terá como rei Roboão, filho de Salomão, e que terá, após a divisão, 2 tribos com ele, que é Judá e Benjamim. No reino norte, vai se fixar, através da liderança do rei Jeroboão I, 10 tribos. Haverá uma rixa muito grande entre esses 2 reinos. Em 722 a.C., nós temos um evento muito funesto para a região norte. A Assíria ela vai invadir o reino norte, vai sublevar essas tribos, e assim
nós teremos, de uma maneira não abrupta, mas paulatina, o fragmentar dessas tribos naquela região. O que a maioria dos historiadores compreende, que essas tribos elas vão desintegrar, elas vão desaparecer do cenário histórico. Uma tática interessante dos assírios era que os povos que eles conquistavam, as nações e povos, eram semeados nas regiões conquistadas. Ou seja, exemplificando, povo A, conquistado, sublevado, ele é espalhado na região B, também conquistada, região C, D, E, F, G e assim sucessivamente. Com isso, compreendo que a proposta principal do rei assírio ou dos reis assírios, que vão manter essa estratégia, é exatamente evitar levantes de rebeliões contra o Império Sublevador. Então, com isto, muito bem evidenciado posteriormente no Evangelho de São João, capítulo 4, nós teremos ali o povo samaritano. O que é o povo samaritano? É exatamente a descendência dessa miscigenação que acontece nessa região norte, ou seja, vários povos habitando ali. Eles vão se relacionar socialmente e também conjugalmente, e ali vão nascer filhos. Esses filhos serão chamados samaritanos. Por isso essa rivalidade tão explícita também é no Novo Testamento cristão. Então resta o Reino Sul. O Reino Sul, como o Norte, sempre foi vassalo de alguma nação poderosa. O Reino de Israel, segundo Ezequiel 5,5, ele fica no centro do globo terrestre. E Israel sempre esteve no centro das grandes nações, de grandes impérios. E esses impérios disputavam a questão do poder naquela época. E Israel foi sempre vassalo de uma nação que se destacava no período de sua existência. Com isso, o Reino Sul, ali aproximadamente no ano 605, ele vai sofrer uma primeira diáspora. Diáspora é uma palavra grega que significa dispersão. Então, o que acontece? Uma das grandes potências da época, e que estava se autoafirmando em todo o mundo de então, era a Babilônia. A Babilônia, nesse período de referência, era governada pelo rei Nabopolassar. O seu filho, general do seu exército, Nabucodonosor, ele tem um papel muito significante na história do povo de Israel. A história nos relata que Nabucodonosor ele estava num embate direto contra a Assíria. Nesse contexto, as três grandes potências no Oriente eram exatamente Babilônia, Assíria e Egito. Então, o Reino Sul, nesse contexto, ele é vassalo da Assíria. Então, quando Nabucodonosor está ali nesse embate com a Síria, ele recebe um comunicado de que seu pai, Nabopolassar, ele está próximo à morte. Ele resolve retornar para a Babilônia para evitar futuros levantes de dinastias opostas à dinastia de Nabopolassar, seu pai. Ele retorna para assumir logo este poder. E nesse retorno, ele passa por Judá, Reino Sul, e resolve levar a parte pensante desse Reino Sul, a elite sulista. E com isso, apontado inclusive no livro de Daniel, é levado Daniel, Misaías, Azarias e Ananias. Eles são levados para a Babilônia. Então ali nós temos a primeira diáspora no Reino Sul. Ali Nabucodonosor, ele vai deixar um rei vassalo dele, governando naquela região, e vai exatamente para a Babilônia para assumir o poder após a morte de seu pai, Nabopolassar.
No ano de 597, eu quero destacar também que essas datas elas não são tão precisas. John Bright, que é um autor norte-americano que tem um livro chamado História de Israel, aliás, para se compreender a história de Israel, não se deve deixar de ler os escritos de John Bright. Ele cita datas diferentes. Ele cita, se não me falha a memória, 597, 587, 582. Mas há um consenso entre a maioria dos historiadores que as datas mais autênticas seriam exatamente 605, a primeira leva que eu já relatei, essa segunda leva de 597 e, por fim, 586. Essa leva de 597, ela tem um aspecto assim interessante, porque um profeta muito importante no contexto da história de Israel foi Ezequiel, e ele teria sido levado exatamente nessa leva de 597, com mais, naturalmente, uma parte da nobreza ali sulista. O estopim de tudo, que vai caracterizar agora uma terceira diáspora para a Babilônia, dispersão ali para a Babilônia, vai ser exatamente no ano de 586, porque com a rebeldia de Zedequias, que foi o último rei do Reino Sul, Nabucodonosor resolve retornar. Agora ele já é rei, né? Inclusive em 596 ele já tinha tomado o poder, já tinha assumido, melhor dizendo, o poder com a morte de seu pai. Ele retorna agora a um cerco, muito bem registrado por Lamentações de Jeremias, em que o povo ali de Jerusalém começa a passar fome, privações, sede. Lamentações até cita que as mulheres devoravam os seus recém-nascidos pelo teor, a gravidade da fome, da situação social que havia ali em Jerusalém. Com isso, a cidade ela é incendiada, o templo também é incendiado, praticamente tudo é queimado e destruído. Então, uma terceira leva acontece. Mais uma parte mais significante na questão estratificante é levado para a região da Babilônia, se consolidando aí a terceira e definitiva diáspora para a Babilônia. Haverá um retorno posteriormente, na época do imperador, ou melhor, do rei persa Ciro, mas que biblicamente é nos relatado que somente a minoria retornou para Jerusalém, pois após cerca de 70 anos nesse cativeiro babilônico, eles sofreram uma espécie de assimilação cultural, assim os impedindo, né, de retornar. Impedindo no sentido de que não que eles fossem impedidos pelo Império Persa, não, impedido por eles mesmos de voltarem para a Babilônia. Então nós temos aí um pequeno resumo dessas diásporas ali na região da Babilônia e um retorno, a princípio com Zorobabel, Esdras e com Neemias, relatado no Tanar, no nosso Antigo Testamento cristão. No século II a.C., nós temos uma revolta chamada Revolta dos Macabeus, que é registrado no livro de 1 Macabeus, no cânon católico, onde vai nos mostrar ali Matatias, juntamente com seus filhos, o principal deles, Judas Macabeu, que exatamente não concordaram com a proposta de Antíoco Epifânio IV de helenizar essa região, inclusive promover um culto a Zeus nessa região de Jerusalém. Ali vai haver uma grande batalha em que Judas Macabeu vai obter a vitória. Fato também que eu quero destacar é no ano 63, quando Pompeu, antes de Cristo, ele vai entrar em Jerusalém aplaudido como uma espécie de Cristos pelos embates sangrentos nessa região em busca do poder do sumo sacerdócio ali em Jerusalém. Então, nesse contexto, a partir de 63, nós teremos o quê? Uma presença marcante e sublevadora do Império Romano nessa região aí. Nós teremos agora uma das diásporas, talvez, se não a mais importante, eu creio que a segunda mais importante,
que foi exatamente na época de Vespasiano, Titus Vespasiano Augusto. Seu filho, general Tito, ele vai fazer um cerco em Jerusalém e assim conquistar essa região. Segundo fontes históricas, são variadas essa questão de números, mas alguns chegam até citar cerca de 100 mil mortos nessa sublevação por Roma, através do general Tito, nessa região de Jerusalém. Então, muitos são mortos, muitos são expulsos dessa região. Mas ainda há uma permanência de indivíduos da nacionalidade judaica em sua terra, em Jerusalém. Nós estamos nesse contexto no meio da famosa guerra judaico-romana, que se divide em 3 fases. Essa, por exemplo, é a primeira fase dela. Eu quero destacar a última fase, que é muito interessante para os nossos estudos aqui, que começa a se desenrolar num pano de fundo, exatamente 130, quando o imperador Adriano ele vai fazer uma visita no Oriente Médio, então, e ele vai propor, eu acho que não é a palavra correta, ele vai determinar uma revitalização da helenização nessa região de Jerusalém, por exemplo. Toda a região, mas especificadamente aqui para nós, na região de Jerusalém. Inclusive, ele tinha a ideia, e assim o fez, de um culto a Júpiter, um santuário a Júpiter capitolino, nessa região aí. Essa ideia, que vai se concretizar em consequências de batalhas terríveis, de muito derramamento de sangue, essa ideia não vai ser aceita pela população dessa região de Jerusalém. Então nós vamos ter o papel significante de Bar Kokhba, que inclusive vai ser reconhecido nesse cenário como o Mashiach, Yeshua HaMashiach, ou seja, como o Messias prometido pelo Tanar, o nosso Antigo Testamento. Então o seu nome será mudado exatamente, me falha um pouco aqui a memória, o nome dele, mas ele será chamado exatamente de Bar Kokhba, que significa o filho da estrela. Então ali eles vão resistir, a batalha começa propriamente dito em 132, vai resistir bem em primeiro momento, vai surpreender o exército romano, mas até que finalmente no ano 135 essa batalha ela vai ser desbaratada, tropas serão enviadas pelo imperador Vespasiano, Adriano, e então Severo, que é o grande líder dessas tropas, vai conquistar essa região, e segundo o número também varia muito, cerca de 40 mil judeus serão mortos ali. E agora tem um detalhe mais significativo dentro do nosso contexto aqui da história do povo judeu no Brasil. Ali vai acontecer uma diáspora, talvez a mais significante ou a segunda mais significante. Por quê? Eles não vão ser só expulsos, aqueles que restaram ali. Eles vão ser proibidos de retornar. Aqueles que foram expulsos em 70, muitos retornaram. Agora não, agora eles vão ser expulsos e proibidos de retornarem a Jerusalém, que vai ter o seu nome modificado para Aélia Capitolina. Então, nesse contexto, há uma expulsão e uma obrigatoriedade de não poderem retornar, pois morreriam nesse caso. Será proibido também nesse contexto, em qualquer local em que há um domínio do Império Romano Antigo, da circuncisão, que era comparada à castração pelo Império Romano. A leitura da Torá em qualquer lugar que fosse. Quem fosse encontrado lendo a Torá seria morto pelo Império Romano. Também a ordenação de rabinos. Se tal prática fosse encontrada, seria também punida com a morte. Então, a partir daí, do ano 135, nós temos uma diáspora muito significante, pois o povo precisa fugir do Império Romano.
E eles vão para onde? Na primeira diáspora, eles foram para a cidade de Jânia e Évora. Agora, eles vão para a Península Ibérica, que posteriormente vai ser conhecida como Portugal e Espanha. Naquele momento, nós não temos um Portugal e Espanha como conhecemos hoje, mas posteriormente ali estará fixada, né, indivíduos com tais nacionalidades. Exatamente, será chamado Península Ibérica. Tá? Então, exatamente nessa região que eles vão viver até o século XI de uma maneira tranquila. Estarão, inclusive, eu acho isso muito interessante, porque eles vão viver em paz com o povo muçulmano, povos islâmicos, naquela região ali, sem nenhum tipo de atrito. Haverá sim, quando esse povo islâmico começar a ter, né, um destaque maior no cenário, eles vão pagar certos tributos ao povo islâmico, mas vão viver em paz naquela região. Isso só vai começar a ser modificado, e a gente vai perceber isso no outro vídeo, com a Inquisição. Tá? A Inquisição nessa região da Península Ibérica, em primeiro momento, na Espanha e depois em Portugal, principalmente com o casamento de Dom Manuel com a rainha, com a princesa Isabela da Espanha. É nesse contexto que a gente vai ter aí uma perseguição e eles vão precisar sair dessa região para outras regiões. Aí nós daremos continuidade no próximo vídeo. Que o Eterno vos abençoe. Shavuot Tov a todos.